Bom dia, boa tarde, boa noite. P5CTL Sandro, rádio amador de apartamento. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, em algum tempo atrás eu apresentei a antena Isotron em alguns vídeos anteriores, né? Que era uma antena portátil, né? De montagem fácil, né? E para radioamadores de apartamento, né? Porém, essa antena ela não se apresentou muito eficiente para trabalhar em sacadas, né? Não se apresentou muito eficiente para trabalhar em sacadas, já que é uma antena que ela precisa ser levantada com um mastro, né? Com um mastro alto, porque a teoria sobre essa antena diz que ela irradia pelo cabo também, e aquela parte física da antena, que tem a bobina e o capacitor, seria apenas 1% da irradiação da antena. Então ela não se mostrou muito eficiente. Então o que eu pensei? Que tal aproveitar a bobina da Isotron e colocar um irradiante para que esse problema da Isotron seja talvez resolvido numa operação em sacadas, né? E foi isso que eu fiz. Né? Veja como é que era, né? Eu aqui, isso é um desenho de uma Isotron de uma frequência só fixa. Só que no meu caso eu fiz para 40 e 80. Eu fiz uma derivação mais ou menos aqui, né? Onde ela trabalhava aqui com 40. Eu usei uma garrinha terra. Eu aqui cortei, né? Aqui e deixei o vivo, a bobina caída para cá. Então com o vivo eu vinha com uma galinha jacaré, e eu sintonizava 40, mais ou menos aqui, e 80, mais ou menos aqui. Essa foi a minha Isotron, meu projeto de Isotron. E essa nova proposta de antena, ela é um pouquinho diferente, né? Ela é um pouquinho diferente. Temos aqui a base, né? A base da antena, que eu geralmente faço com bobona de água, eu pinto de branco, né? Coloco pedra por dentro para fazer o peso, né? E se torna uma base barata, né? Quem não quiser investir muito aí numa base de antena, eu faço dessa forma e faço as minhas experiências assim, desta maneira, né? Então aqui eu tenho um cano de 92 centímetros, cano branco, né? De esgoto, e 40 centímetros de diâmetro, né? Eu coloquei na base desse cano um conector RG58 fêmea, aonde que eu vou ligar radiais de terra, né? Dessa vez eu vou ter radiais de terra, 4 radiais de terra, que eu vou prender com um parafuso, né? E serão o meu terra que depois eu posso deixar ele jogado pela sacada. Fiz apenas com 2,5 metros, que eu também não tinha muito para esticar, muito espaço, né? Essa diferença aqui, ela vai ser compensada pelo terra artificial, né? Que nós vamos ajustar a ROI depois. Na base da antena vem a bobina. Essa bobina eu fiz com 110 voltas, eu utilizei a malha de fio de circuito fechado de TV. A malha de circuito fechado de TV, né? Eu descasquei, né, a malha toda e fui fazendo aqui as 110 voltas, né? Eu prendi aqui o terra, ela inicia no terra. Essa é um pouquinho diferente, tá? Ela inicia aqui no terra, a bobina. Vai. Aí aqui a gente fixa ela aqui na parte do cano, que é onde que eu coloquei aqui uns engates, né? Aqui eu coloquei uns engates. Eu furei e coloquei aqui um tipo de um conectorzinho, né? Com orifício no meio. Utilizei a própria malha. Aqui eu coloquei um engate fêmea e macho de fio, né? Aqui furei novamente, coloquei um engatezinho, esse tipo uma pazinha, né? Que usa em antena, né? Fiz a mesma coisa aqui em cima também, né? O que eu fiz aqui? Furei o tampão do cano e com a cola pega 1000 internamente eu colei a barra de alumínio, né? Tem que ser bem fixo aqui, tá? Para a antena não fazer um bambolê depois. Pode-se até botar um reforço aqui depois, né?
alguma coisa cobrindo aqui, né, essa parte aqui da base, para que o peso da antena não faça ela jogar muito, né, aqui, né. Cada barra tem 6,5 centímetros. Eu tinha uma barra de alumínio que eu utilizava em PX antes, eu cortei ela no meio. 65 centímetros para cá, 65 centímetros para cá. Eu utilizei todo o tamanho que eu tinha até o teto, né, da minha sacada, para utilizar o máximo de rendimento de radiante que eu poderia, né. Aqui eu fiz o fio da bobina central, os 60 voltas unidas de fio, o fio de tipo de telefonia, né, que é o que tem no meio desse circuito fechado de TV, desse fio de circuito fechado de TV, usa esse fio fininho rígido, né? Aqui eu fiz 60 voltas unidas, fiz uma derivação que é ligada na parte inicial do fio, que vai ajustar a ROI, vai ajudar a ajustar a ROI nos seus equipamentos aí, né? Que você tem de ajuste de ROI, né? Vai ficar mais ou menos no meio do fio aqui, tá? Aqui é feita a outra a fixação, né, do final do fio, mais um engate, mais uma furação e a outra barra de alumínio, né? Aqui eu tenho a possibilidade de utilizar em 80 metros. Eu fiz uma bobina um pouco num cano um pouco mais largo, né? Esse cano ele tem 80 centímetros, 8 centímetros de base com 15 centímetros de comprimento. Aqui, para que ele encaixasse nessa parte da antena, eu peguei e cortei um pedaço de cabo de esse de esgoto, né, branco, que é o mesmo daqui, né? Esse mesmo aqui eu cortei um pedaço aqui, colei aqui com a cola pega 1000, né, e colei aqui também. Tem mais ou menos 1,5 centímetro, né, de altura e 4 centímetros de comprimento de largura. Aqui fiz uma derivação central também para o ajuste da ROI. Você pode ir tocando, né? Na hora que for ajustar a ROI, pode ir tocando, descasca o fio, vai tocando, veja o melhor ponto e depois solda definitivamente. A mesma coisa aqui também. Na hora do ajuste, vai tocando, né? Vai tocando no fio. Você pode fazer um descascar mais ou menos aqui no meio, né? Vai tocando, veja a melhor ponto da menor ROI e depois você solda. Aqui você tem fio todo ele desencapado, né? Para que a gente possa aproveitar essa bobina da base toda ela, né? Então com a garra jacaré, que é ligada no vivo, né? Veja que o cabo está aqui, o RG58, de 50 ohms, ele vai engatar aqui. Por dentro é ligado um fio de 1 metro mais ou menos, que está ligado lá por dentro do conector. Ele sai pelo cabo, mais ou menos 1 metro aqui, liga numa garrinha jacaré. E aqui você vai testando o ponto de melhor sintonia, de baixar a ROI nos 40 metros. E mais aqui embaixo, com a bobina maior, você vai ter o ponto de melhor sintonia para os 80 metros. No começo você pode fazer a sintonia de ouvido, né? Com a melhor deflexão do ponteiro. O ajuste fino você faz com os medidores de ROI, né? E depois você marca, né? Marca ali os pontos onde tem o melhor ponto de 40 metros, né? A frequência onde você quer trabalhar, e o melhor ponto de 80 metros. Essa antena ela se mostrou mais eficiente para utilização em sacada do que a Isotron, né? Daqui a pouco eu volto com a antena montada, né? A minha ideia o que é? Estou passando o esquema, o diagrama da montagem, né? Diagrama elétrico da antena. Quero mostrar a antena montada, quero fazer os testes de ROI com a antena e depois os testes de comunicação. Fique com a gente. Até daqui a pouco. PU5CTL Sandro faz QRX na frequência. Muito obrigado. Olá, boa tarde, bacanudos. Retornando aqui com a segunda parte do vídeo, né? Aqui é a montagem da antena. Veja aqui a base, né? Uma base simplesinha, só para segurar a antena mesmo, que eu faço com essas garrafas de água, né? Eu só pinto, coloco areia dentro, a areia não é brita, né? Para fazer o peso. Aqui está a entrada da antena, né? O conector
RG58 fêmea, onde que eu já aproveito para sair com os radiais aqui, né? 4 radiais de fio de 2,5, né? 4 radiais. Aqui, o que eu fiz aqui para como eu falei para todo mundo, né? Aqui eu descasquei eu peguei um cabo desse circuito fechado de TV, tirei a malha, né? E ele ficou todo nu assim, né? Cortei um duto, esses dutos de passar em construção, passar fio elétrico, né? Cortei pela metade, fixei cada parte em cada extremidade do cano, né? Ainda para levantar um pouquinho mais o fio aqui para, né, para ter um espaço aqui para a garrinha jacaré. Eu passei aqui um cabo coaxial sem ligação nenhuma, só para levantar levantar mais o fio, né, e ele não encostar aqui e ficar mais livre, né, para trabalhar com a garrinha jacaré. Eu passei esse cabo aqui, colei, né, com aquela cola quente. A cola quente é muito boa para fixar. E aqui são as ligações que eu comentei também, ligações elétricas, né, para poder desmontar a antena quando quiser, ó. É um macho e um fêmea, liga com o próprio cabo, com a própria malha, né? Fica mais firme também. Fura aqui nesse conectorzinho aqui, tipo esses de antena de televisão, ó. Aqui o cabo de 65 centímetros, a bobina para 40 metros e a outra parte, né, da antena. A outra parte mais 65 centímetros, que vai quase até tocando no teto aqui da sacada aqui, né? Então é uma antena que tem uma recepção muito boa, que eu estava olhando ali. Agora é bom trabalhar com ela com a QRM bem baixa, né? Para fazer os testes aí, né? Então essa é a antena na prática, né? A montagem que eu fiz também. Essa aqui é a bobina de 80 metros, ó, que eu comentei, com a derivação central. Ó, a derivação central deve começar de baixo para cima, né? Pega mais ou menos no meio, né, da antena. Aí quando eu quiser em 80 metros eu troco essa bobina de 40 pela de 80, né? Aí eu vou trabalhar na faixa de 80, logicamente que aqui embaixo, né, vai mudar a sintonia também, né? A sintonia para 80 metros é um pouco mais embaixo aqui, né? Aí você vai num primeiro momento, vai vendo a deflexão, né, na recepção, a maior deflexão do ponteiro, e depois faz o ajuste fino com os equipamentos. Então é isso. Essa é a segunda parte do vídeo. Ainda eu quero fazer um vídeo ainda com os testes de ROI para mostrar para vocês, né? E um vídeo de comunicação entre estações. Fico por aqui. Faço QRX momentâneo e até a próxima parte do vídeo. Um abraço. Eu 5CTL Sandro, rádio amador de apartamento, se despede e faz QRX.